Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Amanda Borgonovi, da escola Sofia Ataide Pedrasoli, semana do dia 22/6/2020 a 26/6/2020. Essa semana nós vamos para a correção de exercícios da aula passada sobre tipos de predicado. Quais são eles? O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então, vamos lá então aos exercícios. Primeiro exercício. O professor entrou apressado. Os termos grifados indicam: letra A, predicado nominal. Letra B, predicado verbo nominal. Letra C, predicado verbal. Ou letra D, objeto direto. Vamos começar a analisar. Então, vamos lá. Quem entrou apressado? Professor. Se eu fosse analisar, sujeito. Entrou apressado, predicado. Qual é o verbo? Entrou. Quem respondeu entrou, muito bem. Que tipo de verbo é esse? É um verbo de ação ou é um verbo de ligação? É uma ação que o professor realizou. Então, ele é uma ação. Seria um predicado o quê? Verbal. Só que eu tenho outra palavrinha que vem depois. Eu tenho a palavrinha apressado. Apressado não está caracterizando o professor? Se ele está caracterizando, eu vou chamar na análise sintática de predicativo do sujeito, como se fosse um adjetivo. Então, eu tenho um predicativo do sujeito aqui. Só que o predicativo do sujeito eu não encontro só no predicado verbal. Eu encontro ele aonde? No nominal. No predicado verbal eu só vou encontrar um verbo que indica uma ação. Então, eu teria uma mistura aqui. Do predicado verbal, eu tenho um verbo que indica uma ação. Do predicado nominal, eu tenho o predicativo do sujeito que está caracterizando o professor, que é o meu sujeito. Então, seria a letra B, predicado verbo nominal. Quem acertou, parabéns. 2. Analise a oração. Carla é uma menina tranquila. Então, vamos analisar. Quem é tranquila? A Carla. Quem acertou, muito bem. O que sobrou? A gente vai grifar como predicado. Quem que a gente deve analisar agora? Analisando o primeiro sujeito. Eu teria um sujeito simples. O núcleo, Carla. Predicado. Eu vou olhar o verbo agora. Verbo ser. É uma ação ou está indicando, ou está ligando o sujeito com o meu predicado? No caso aqui, não está indicando uma ação. Então, Carla é uma menina tranquila. Então, não é uma ação que ela está realizando. Então, eu tenho o verbo do que aqui? Verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Eu passei lá na outra aula. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito que está caracterizando a Carla. Qual que é ele? Tranquila. Então, eu tenho aqui, ó, tranquila, está caracterizando o sujeito Carla. A gente chama de predicativo do sujeito. E também é o núcleo do predicado. Que tipo de predicado eu vou ter aqui, então? Nominal. O que a gente encontra no predicado nominal? Verbos de ligação mais predicativo do sujeito. Quem acertou, parabéns. Exercício número 3. Analise as duas orações a seguir. Classifique os predicados e identifique o núcleo do predicado. Letra A. Infelizmente, muitos jovens bebem hoje em dia. Então, vamos analisar primeiro o sujeito. Como que a gente faz isso? Faz a pergunta para o verbo. Quem bebe hoje em dia? Muitos jovens. Eu achei o meu sujeito. Se eu fosse colocar, seria um sujeito simples. Qual é o núcleo? Jovens. A palavrinha mais importante do sujeito, que se eu tirar faz falta. E o que sobrou? O que nós vamos colocar? O que sobrou é tudo predicado. Vocês têm que grifar certinho.
Agora, vamos esquecer o sujeito e vamos analisar o predicado. Bebem, esse verbo indica uma ação ou é o estado dos jovens? É uma ação. Então, se eu tenho um verbo que indica uma ação, que tipo de predicado que eu tenho? Verbal. Qual é o núcleo do meu predicado verbal? O verbo bebem, tá? Que se eu tirar, ele faz falta. Vamos analisar a letra B. Quem acertou, muito bem. Muitos jovens são estressados hoje em dia. Quem são estressados hoje em dia? Muitos jovens. Sujeito. Núcleo, jovens. Se tem um núcleo só, sujeito, simples. São estressados hoje em dia, a gente vai chamar de predicado. Vamos analisar o verbo. Vamos ver se vocês descobrem onde está o verbo. Acertaram? São. Verbo de ligação. Tá ligando o meu sujeito com o meu predicado. Tá indicando uma ação? Não. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Eu só tô caracterizando que muitos jovens, hoje em dia, são estressados. Então, eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, com certeza eu vou ter também um predicativo do sujeito, que é aquela palavrinha que caracteriza o sujeito. No caso, é estressados. Então, a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que tipo de predicado que eu vou ter? Nominal. Ok? Vamos para o próximo. Agora, eu coloquei os três. Eu coloquei predicado verbal, coloquei predicado nominal e coloquei os dois juntos, que é o verbo nominal. Então, o rapaz era ajuizado. Quem era ajuizado? O rapaz. Esse aqui é o meu sujeito, mas nós estamos analisando quem? Predicado, era ajuizado. Verbo, era, o verbo ser. Olha o verbo de ligação aqui onde ele apareceu. Verbo de ligação, ajuizado, está fazendo o quê? Está caracterizando o rapaz. Predicativo do sujeito. Então, se eu tenho o verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que tipo de predicado que eu tenho? Letra B, predicado nominal. A cantineira parecia inquieta hoje. Sujeito é aqui, predicado, parecia inquieta hoje. Qual é o verbo? Vamos ver se vocês acertam. Quem falou parecia? Muito bem. Parecia. Não é uma ação. É um verbo de ligação, é o estado que ela estava. Ela parecia, é o modo como ela estava, inquieta. Então, nota-se que é um verbo de ligação, tá? Ele está apenas ligando o sujeito do predicado, não está realizando nenhuma ação. Então, parecer. Voltem lá atrás e gravem quais são os verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, continuar. Então, eu tenho um verbo de ligação. Parecer é um verbo de ligação. Mas apareceu uma outra palavra aqui, inquieta, que está caracterizando a cantineira, que a gente chama de predicativo do sujeito. Que é o predicativo? É a palavra mais importante do predicado nominal, e a gente vai chamar de núcleo, e é aquela palavra que caracteriza o sujeito, como se fosse um adjetivo. Se eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho outro predicado nominal, letra B. A casca da árvore estalou com calor. Quem estalou? A casca da árvore. Vamos analisar o predicado. Estalou com calor. Verbo. Esse verbo aqui, estalar, vocês acham que indica uma ação ou é o estado? Quem falou ação, acertou. É uma ação que foi realizada. Se eu tenho um verbo que indica uma ação, eu tenho um predicado verbal. O povo participou da festa dominical. Quem participou? O povo, sujeito. Vamos analisar o restante da oração. Predicado. Verbo, participou. Muito bem, é um verbo que indica uma ação. O povo fez essa ação de participar.
eu tenho um predicado verbal. Por quê? Porque eu tenho um verbo que indica uma ação. Então, letra A. Meu irmão sorriu satisfeito com o resultado. Quem sorriu? Meu irmão, sujeito. O restante da oração, predicado. Verbo, sorriu. Ele não realizou uma ação? Então, eu teria aqui um verbo de ação. Só que satisfeito não está caracterizando o meu irmão? Então, essa palavrinha aqui, ela é chamada do quê? Predicativo do sujeito. Então, agora eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Percebe que houve uma mistura? Eu peguei o verbo de ação do predicado verbal e do predicado nominal, eu peguei o predicativo do sujeito. Então, eu vou ter os dois. Eu vou ter um predicado verbo nominal. Tá? Agora vocês vão fazer os outros exercícios. Qualquer dúvida, vocês me perguntem nos plantões, tá? E tenham uma boa e santa semana. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.